Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. 26 de outubro de 2023, uma quinta-feira quente em Ribeirão Preto, hein? 23 graus neste exato momento, uma manhã ensolarada. Às vezes acontece de aparecer uma nuvem, a probabilidade de chuva parece que é 5%, a umidade relativa do ar está em 82%, vai cair, tá? A temperatura hoje deve subir em Ribeirão Preto, 33 graus e 21 graus de mínima foi agora há pouco. Na sua cidade aí como é que tá? Coloca aí que eu quero saber como é que anda a temperatura na onde você está. Essa daí é daquele Ribeirão. E ontem eu estava falando com alguns amigos a respeito das nossas lives, sabe? E eu tenho boas notícias, boas notícias. Algumas reformulações, algumas coisas que fazem sentido, que anteriormente não faziam, porque a gente já estava fazendo a live somente para Ribeirão, né? Aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Muitos outros entraram também. Não é exclusivista, não. Então, aí, como foi entrando outras cidades, outros estados e até um país diferente, né? Ou dois, nós não reformulamos algumas coisas e a pessoa que estava me falando com todo cuidado, né? Falou a respeito da data que a gente está falando, de como está o clima, e que isso aí é importante para quem está em Ribeirão. E é verdade. E aí eu comecei a analisar pela madrugada nessa situação. Muitas coisas vão mudar, tá? A gente precisa de outras pessoas também para poder falar a respeito de algumas coisas com a gente. E normalmente a gente acaba deixando passar, né? E acaba não fazendo aquilo que precisa. Então, algumas coisas que ele me disse é que o momento de oração está muito bom, tá legal, mas que pode melhorar. E eu creio que pode melhorar mesmo. E uma das coisas que a gente falou foi a respeito dessa situação aqui, ó, dos perigos, né, dos alertas que a gente fala, que a gente normalmente fala dos exercícios entre 10 e 16 horas, que a gente evita de fazer, do suicídio, né, que é a prevenção ao suicídio de Setembro Amarelo, que não acabou com o mês acabando, então nós continuamos nessa situação, dos escorpiões que estão por aí, podem estar dentro da sua casa, do perigo de tê-los por perto, de informar que a água quente é que mata esse escorpião. Então, do Aedes aegypti, que transmite a dengue, mas isso tudo são coisas, são pedidos que são da plataforma, entende? Daquele que está disponibilizando esse sinal para a gente estar em contato com vocês, que pediu que fizesse isso e não tem como não fazer, beleza? Mas nós estamos preparando uma outra plataforma que não haverá isso daqui. A gente pode até colocar lá algumas coisas, alguns alertas de vez em quando, mas não fazer do jeito que a gente faz todos os dias aqui, né? Então você continue tomando os cuidados aí necessários para que você não tenha esse mosquito muito próximo de você, né? E você vai fazer, vai ter uma vida melhor, mais saudável, mais gostosa. Os exercícios você vai continuar fazendo, obedecendo aquilo que é pedido. Então, nós estamos vendo que vai mudar muita coisa e vai ficar melhor. Vamos mudar para melhor. O importante é isso, mudar para melhor. A plataforma já está sendo desenhada, por onde vai ser colocada ainda não sei, tá? Ainda não sei, mas provavelmente, muito provavelmente, deve ser pelo YouTube. E no YouTube a gente vai fazer as coisas com mais cuidado, com mais tempo. Eu quero falar com você hoje uma palavra que diz assim, ó, tá lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Quando Paulo escreveu essa segunda carta para o pessoal que estava em Corinto, ele estava dizendo assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Esta situação me chamou a atenção e falou assim: e você? E eu? Como estamos vivendo nesse tempo? Estamos vivendo pelo que nós cremos ou pelo que nós vemos? Qual que é a situação que nós estamos enfrentando hoje? Qual que é a situação que a gente tem feito ou falado aí com as pessoas, né? E às vezes acontece da gente falar assim, ó, você vive pelo quê? Pelo que você vê ou pelo que você crê?
Paulo estava dizendo, porque vivemos por fé. Então ele vive pelo que crê e não pelo que vemos. Mas a pergunta é muito fácil e tem uma situação que fala assim: você está feliz com a sua vida nesse exato momento? Como andam as suas expectativas? Né? Fé, expectativas, faz sentido para você? Você, como todos os outros, né, sem exceção, nós sentimos muitas vezes, não poucas vezes, no meio de uma tempestade. Em determinados momentos da vida da gente, nós temos muitas coisas que não são resolvidas, situações que não são resolvidas, momentos de explicações que não são realmente explicados, as dificuldades são reais, os desempregos, conflitos na família, prejuízos financeiros, tem um monte de coisa aí, né? A violência da onde a gente mora, as circunstâncias ao redor. Então tem muita coisa. Se nós formos colocar o foco nessa situação, a gente começa abrindo espaço para que o desânimo e a depressão apareçam. Eu não sei onde você está nesse momento, mas eu quero dizer para você que aonde quer que você esteja, se você começar a focar só no problema, você vai ver que logo, logo você estará abrindo espaço para o desânimo e muito provavelmente você poderá desenvolver uma depressão, o estresse pode tomar conta. Então, nós que vivemos pela palavra de Deus como bússola, podemos reagir a coisas desagradáveis que acontecem conosco e as ameaças também. Mas como que a gente pode reagir? Que jeito que reage numa situação dessa? Hoje eu quero animar você. Não porque eu sou positivista, eu não sou, tá? Mas porque Deus não nos abandona jamais. Ele não muda. Eu quero lembrá-lo que existe algo mais real do que as adversidades que a gente pode estar passando, pelos problemas que nós possamos estar passando. O que Deus nos prometeu em Sua palavra e o seu amor por nós não muda. Por isso nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Satanás nos pressiona sempre e quer nos impressionar, provocando uma série de situações ruins, mas ele não pode nos destruir. Ele não pode nos destruir. Precisamos ter consciência dos nossos desafios, fazer o que é possível, humanamente falando, sem perder o equilíbrio. E ver com os olhos espirituais a solução das situações para as quais precisamos de uma resposta. A pergunta hoje é: como você tem lidado com os problemas do dia a dia? Como eu tenho lidado, como eu tenho assimilado esses problemas no dia a dia? As situações pelas quais nós oramos podem até piorar, aparentemente, mas continuemos sendo guiados por fé. Enxerguemos as coisas através do que Deus diz. Creia que o amor de Deus é maior e que ele solucionará o que preciso for em nosso favor. É essa a situação. Nós precisamos confiar no Deus em quem servimos e saber que ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Ainda que apareça, ou aparente. Tá? Alguém às vezes aparece para poder falar, querer colocar em xeque aquilo que você está fazendo, aquilo que você está falando, aquilo que você prega. Quem sabe a confrontação nessa situação é muito grande, né? Mas eu quero dizer para você que Deus não se esqueceu de você. Ainda que pareça, ele não se esqueceu de você. Ele continua disposto a fazer o melhor por você
e por todos aqueles que estão ao seu redor. Tá bom? Então, como nós estamos pedindo, estamos fazendo, querendo mudar a situação, o bate-papo nós vamos ter que fazer um esquema para ver como é que nós vamos com o bate-papo, tá? Mas a relação de oração eu acho que tem que ser um pouquinho maior, o tempo de oração, do que o tempo de explicações e de alertas, ok? Vamos orar? Vamos orar. Ore pelo Yuri e não se esqueça de orar por Casa Branca, por todos aqueles que estão envolvidos nesse problema, nessa situação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento pela vida do Yuri e por todos aqueles que estão envolvidos, direta ou indiretamente, no tratamento para com a vida do Yuri. Cuida dele, continue cuidando da vida dele. Nós estamos confiados no Senhor. Nós sabemos que muitas coisas nós podemos movimentar aqui na terra, mas a última palavra vem do Senhor. Então, que o Senhor continue cuidando do Yuri neste momento. Nós te pedimos em nome de Jesus, sobre o centro de reabilitação ali de Casa Branca, que aqueles homens e mulheres que ali trabalham, juntamente com aqueles que estão sendo atendidos naquele local, possam todos ser abençoados juntamente com as suas famílias, a cidade de Casa Branca e o centro de reabilitação também. Que tenha tempos de refrigério, de paz, de recuperações definitivas e muita saúde para todos eles. Nós oramos pela Célia, que está aqui internada no 9º andar do HC Campos, em Ribeirão Preto. Oramos pelo Ronaldo, que é o seu esposo, pelo Wesley, pela Fabiana e pela Flaviane, que são os filhos, pelos netos. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida da Célia e de toda a sua família, de todos aqueles que estão envolvidos no tratamento para com ela, ali no 9º andar do HC Campos, em Ribeirão Preto. Que o Senhor continue dando da tua graça, da tua bênção, da tua paz, fortalecendo o coração de cada um deles e ajudando nesse tempo de dificuldade. Oramos por todos aqueles que são moradores da cidade de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo, onde quer que tenha alguém padecendo por algum problema, seja climático, religioso, problema cultural, problema de guerras, de conflitos, de grandes tribulações, de problemas. Que esses homens e mulheres que fazem parte da cúpula, da liderança desses países, dessas nações, possam voltar à mesa de negociação e negociar a paz, que é tão necessária nesse tempo de tanta dificuldade. Oramos por aqueles que estão no comando, que eles tenham sabedoria, que eles tenham discernimento para fazer o melhor, para que eles possam ter também dias de paz, de alegria, de muita prosperidade, e que o Senhor continue cuidando de cada um de nós. Oramos por aqueles que estão encarcerados, presos no Brasil e no mundo. Aqueles que estão encarcerados injustamente, que eles possam ser libertados rapidamente. E aqueles que estão pagando por seus crimes, pelos seus atos, que eles possam usar esse tempo para reflexão. E refletindo, eles possam decidir não cometer mais nenhum tipo de deslize, de crime, de situações que não são condizentes com uma sociedade, para que eles não voltem para o encarceramento, para o distanciamento das suas famílias. Oramos pelos idosos que estão nos asilos e nas casas de repouso, nas creches de idosos, para que o Senhor continue com suas mãos estendidas sobre a vida de cada um deles, dando graça, dando saúde, dando paz, dando alegria, para que todos eles possam vencer também esse tempo de dificuldade. Oramos pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, pelos adultos que estão nas escolas, aqueles que estão sendo cuidados nesse momento pelos professores, pelos inspetores, diretores, as cozinheiras, o pessoal da limpeza, o pessoal da administração, que o ambiente hospitalar seja abençoado, juntamente com todos os alunos. Aqueles que estão hospitalizados, todos os que estão doentes, deitados em uma cama de hospital nesse momento, assistindo essa live, que possam ter uma bênção especial. Recuperação rápida, efetiva,
e tenha, na realidade, a cura da sua doença. Nós oramos porque nós cremos que o Senhor não perdeu o poder. Os seus poderes estão ativos, estão aí disponíveis a todos aqueles que clamarem. Por isso, nós clamamos por todos aqueles que estão hospitalizados ou não, que estão em tratamento nas suas casas, que estão em recuperação, aqueles que estão sendo cuidados por cuidadores, por enfermeiros particulares. Que o Senhor abençoe e guarde a cada uma dessas pessoas, dos que estão trabalhando e daqueles que estão recebendo o trabalho de cada um deles. Oramos pelos depressivos, pelos dependentes químicos, por aqueles que estão em situação de rua, por aqueles que estão nesse momento empregados ou desempregados, pelos empregadores, por aqueles que são idealizadores, sonhadores, empreendedores. Oramos por todos esses. Homens e mulheres dignos que movimentam essa nação, apesar de todas estas circunstâncias contrárias. Nós abençoamos a vida de cada um de vocês, para que tenha uma bênção especial nesta data, e que haja tudo para a honra, para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você tenha uma quinta-feira abençoada. Que todos os seus planos, projetos, tudo aquilo que você sonhou idealizar neste dia, que seja estabelecido. Em nome de Jesus. Que você, ao final do dia, possa dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Um grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós voltamos à tarde com a oração da noite, a oração da tarde aí da noite, na transição da tarde para a noite, né? E nós estaremos orando. Quem sabe já vai ter um layout diferente aí, uma situação diferente. Estamos trabalhando nisso e Deus está nos ajudando e dando clareza, discernimento para que nós possamos fazer o melhor, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais tarde. Tchau!